E aí, Felizardo, vamos continuar o nosso aplicativo. Vamos melhorar um pouquinho a forma como o usuário faz o cadastro do endereço. Bom, continuando então o nosso aplicativo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na página de cadastro tem uma coisa que é comum da gente fazer, que é preencher os campos do endereço automaticamente, né? Então, qual o funcionamento que eu espero? O usuário vai clicar aqui no CEP, vai digitar um CEP qualquer, e eu quero que quando ele clique no outro campo, preencha automaticamente a rua, o bairro, a cidade e o estado. Só o número é que ele vai preencher manualmente, né? Então, vamos aqui no nosso HTML do componente contato forma. Vamos ver algumas coisas aqui. Vamos primeiro dar uma olhada nas validações, que é o seguinte. A gente colocou que rua é obrigatório, bairro é obrigatório, número não é obrigatório, cidade é obrigatório e estado é obrigatório. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar que número é obrigatório sim. Então validators.required. Beleza. Então rua obrigatório, bairro também, número também, cidade também, estado também. Beleza. É obrigatório, mas eu não quero que o usuário preencha. Então, o que eu vou fazer? Aqui no contato form HTML, o campo rua, o campo bairro, o campo cidade e estado, a gente vai usar a propriedade disable do HTML. O que vai acontecer com a propriedade disable? Vamos lá, vamos olhar aqui. Olha lá. Tá vendo? Ó, ficou mais cinza aqui. Por quê? Eu não consigo clicar. Não está disponível. Está desabilitado esse campo. Tá? Estando desabilitado, como é que o usuário vai preencher? Não vai preencher. Ele sempre vai ter que preencher o CEP primeiro e a partir do CEP a gente vai preencher os outros campos. Tá? Bom, agora, o funcionamento, como eu falei, eu quero que o usuário digite e quando ele tentar clicar em algum outro campo, eu quero que já preencha automaticamente os campos do endereço. Essa perda de foco, né? Ou seja, ele vai estar com foco no campo CEP e quando ele perder o foco no campo CEP, quando ele clicar em outro, eu quero que preencha os campos do endereço. Esse ato de perder o foco a gente chama de blur. O evento blur de um campo, ele é chamado quando esse campo perde o foco. Tá? Então, por exemplo, se fosse num site, né, se o usuário der o tab no teclado, por exemplo, vai perder o foco. No caso do celular, a gente está fazendo um aplicativo, né? Então no celular, se o usuário clicar em algum outro campo ou clicar até na área de fundo do formulário, vai chamar isso daqui. Então no blur, eu vou querer chamar uma função, tá? Essa função a gente vai chamar de busca CEP. Então a função se chama busca CEP. Ela ainda não está sendo, não existe essa função, né? A gente não criou. Então vamos lá no contato form TS. Vamos aqui criar uma função que se chama busca CEP. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos imprimir aqui, por enquanto como teste, o valor do campo CEP. Aqui a gente imprimiu o valor do formulário todo. Como é que eu faço para imprimir o valor de um campo só? É o seguinte, ó, this.contatoform.controls. Então, por que controls? Porque o formulário, o contato form, a gente criou como um grupo, né? E cada nomezinho dentro desse grupo é um control. Então, dentro dos controls, eu quero o control com o nome CEP. Nesse control CEP, eu quero pegar o quê? O value, certo? Então, quando essa função busca CEP for chamada,
ele vai imprimir no console o valor do controle CEP. Vamos ver como é que isso funciona. Então, cliquei aqui em cadastrar. Vou digitar aqui um CEP. Digitei o CEP. Quando eu clicar em outro campo, olha só, ele imprimiu o valor do CEP aqui, tá? Tem um detalhe, é que esse blur aqui que eu coloquei, ele é do Angular. No Ionic, o ideal é usar o Ion Blur. Vamos ver se vai continuar funcionando com o Ion Blur. Então, vou vir aqui na página de cadastro. Vou clicar aqui no CEP e vou colocar lá 25, 600, 1, 2, 3. Cliquei em outro campo. Ele imprimiu aqui, tá vendo? O CEP. Então, por enquanto, é realmente isso que a gente quer. Quando o usuário digitar aqui, né, quando ele clicar em outro, vai chamar. Agora vamos fazer um teste aqui. Se eu digitasse só 25, 60 e eu clicar em outro campo, ele também chamou, né? Só que o campo está inválido. Tá vendo? Ficou até com a bordinha vermelha. Por que que o campo está inválido? Vamos lá no nosso TS, vamos lembrar aqui. Porque o campo CEP, a gente disse que ele é obrigatório, beleza, mas está preenchido. E a gente disse que tem que ter no mínimo 8 caracteres e no máximo 8 caracteres. No caso, no momento, ele tem 4. Então, está errado. Então, o busca CEP, a gente só vai executar o busca CEP se o campo CEP estiver válido. Então, como é que eu faço para saber se um campo está válido? Vamos imprimir outro console log aqui, console.log, this.contact form, mesma coisa. Controls, o nome do control, que é CEP, e aqui eu quero imprimir se ele está válido. Se ele está válido, é um valor booleano, ou seja, true ou false, né? Então vamos lá, vou digitar aqui 2560 de novo, cliquei em outro, olha lá, ele trouxe o CEP para mim, mas disse que está falso. Por quê? Porque o campo não está válido. Agora, se eu botar aqui mais todos os caracteres que precisa, aí ele disse, ó, o CEP agora é esse e está true, ou seja, o campo está válido. Então é exatamente isso que eu quero. Eu quero executar uma função só quando o campo CEP estiver válido. Então, vamos começar a lógica aqui. Vamos salvar esse valor e vamos salvar o status, né, se está válido ou não, numa variável, tá? Então, vamos aqui salvar CEP value igual a isso daqui. Vamos copiar. E vamos criar uma outra variável que vai ser isValid, né, para ficar mais bonito. E eu vou copiar essa outra aqui de baixo. Beleza. Então, eu tenho uma variável que vai ter o valor do CEP. Toda vez que entrar aqui, ela vai salvar o valor do CEP nessa variável. Toda vez que entrar aqui também, ela vai verificar, vai salvar aqui nessa variável o valor da propriedade válida do campo, né? E aí a gente vai executar a função da seguinte forma, ó. Se isValid, então, se tiver true, ou seja, se o campo tiver válido, ele vai entrar aqui no if. Se não tiver, eu não vou fazer nada. Ou seja, eu só vou buscar o CEP se o campo estiver válido. Faz sentido, né? Porque senão vai ficar fazendo verificação mesmo quando o CEP mesmo quando o usuário digitou um CEP incorreto. Bom, então deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu,
Acompanha aí a série com a gente. Até o próximo.